hoje a live muito esperada com o Luciano Elia, o meu grande amigo, intitulada O Inconsciente e o Social. Eu vou encaminhar a mensagem ao Luciano, o convite para ele entrar na live. Vamos lá. Vamos lá. Enviando o convite para o Luciano. Aí. Convite feito. Vamos aguardar a entrada do Luciano. O pessoal está entrando. Boa noite a todos. A live de hoje, o inconsciente e o social. O Luciano é um dos pioneiros da clínica com o social. O Luciano entrou na live. Lu, mandei o convite para você, meu amor. Mandei o convite, basta você aceitar, senão eu vou reenviar o convite para o Luciano. Luciano, vamos ver. O convite está enviado, Lu, basta aceitar, ou então você me envia o convite para participar da live. Pessoal, o Luciano Elia está entrando, vamos aguardar a entrada dele. Enquanto isso, eu vou apresentando o currículo do Luciano. O Luciano Elia é psicanalista e ativista de direitos humanos, direitos sociais, membro do Laço Analítico Escola de Psicanálise, professor titulado mestrado em Psicanálise e Políticas Públicas do Instituto de Psicologia da UERJ, inclusive um mestrado em que ele é um dos criadores. Tá, pessoal? Luciano tem uma longa trajetória na psicanálise. Luciano, meu amor, eu enviei o convite para você. Não consigo reenviar, porque está aqui aparecendo. Convidar novamente. Convite enviado novamente, Lu. Basta você entrar na live e... Agora sim! Opa! Ô, Lu, só que você tá ao contrário aí. Você não quer? Quero virar aqui, quero virar. Peraí. Aí! Esse negócio de Instagram, Lu. Eu me... Lu, basta virar a câmera para... Aí, isso, apoia o celular em algum lugar. Tá me escutando bem, amor? Tá apoiado. Tô escutando. Tá com fone de ouvido? Você tá me escutando? Tá um pouquinho baixo, mas tô escutando sim. Pessoal, vocês estão escutando bem o Lu? Vem agora, melhorou? Oi, pessoal. Pessoal, só... Vou trocar. Quer trocar o fone? Tá. Esse aqui é melhor. Aí. O que é tecnologia, né, Lu? Vai lá, vê se tá baixo. Tava baixo sim. Agora o Lu vai... Vamos ver, tá colocando um outro fone. Sim, tá baixo. Só a pergunta, é só o áudio o dele, acho, né? O meu tá legal. Tá bem para vocês? Pessoal, tá bem, né? O Luciano tá colocando um fone de ouvido novo, moderníssimo, daquele sem fio. Deu, Lu? Conseguiu botar o fone, só que você tá pausado. O Luciano saiu da live. Pessoal, isso faz parte só do Luciano. Obrigado, só o dele. Obrigado, pessoal. Pessoal do Laço Analítico São Paulo tá aqui. Um monte de gente conhecida. Um monte de gente. Que ótimo. Que ótimo, pessoal. Que bom. Pessoal, então, eu falei do currículo do Luciano. Enquanto ele se organiza com o fone de ouvido, eu vou aproveitar e vou reenviar o convite para o Luciano. E Fortaleza! Olha só, pessoal, que bacana. Vou reenviar o convite para o Luciano. Não sei como aceitar o convite. Tal, e Luciano, tu entrou como antes, meu amor? Vamos ver se ele consegue entrar. Agora sim. Descobriu como aceita o convite? Mas não tá ligado aqui. Agora a gente tá te escutando super bem, Luciano. Tá agora? Agora tá maravilhoso teu som. Ué, engraçado, mas eu não tô ouvindo direito, não sei como é que é isso. Você não tá me escutando direito? Não, tô ouvindo baixo, mas tudo bem, se vocês estão escutando,
Eu escuto. Pessoal, agora dá para escutar bem o Luciano, né? Na minha opinião, sim. Quiser tentar fazer sem fone, qualquer coisa. Luciano, a tua conexão tá caindo, Luciano. Tá? Não, a tua conexão tá caindo, tá? Vamos lá. Vamos ver se dá certo agora. Eu vou ler rapidamente o argumento, talvez, ok? O argumento feito pelo Luciano, para quem não sabe, pessoal, o argumento é sempre feito pelo convidado da live, tá? Talvez poucas coisas são tão abjetas no laço social... Não. Já estava lendo outro argumento que eu mandei de exemplo. O inconsciente social. Por muito tempo e ainda hoje, o inconsciente é tomado como uma dimensão profunda, entre aspas, do indivíduo, o que o inscreve na lógica individual e na tradição do individualismo. Tem-se como uma quase evidência que as questões de um sujeito em sua relação com as determinações do seu inconsciente pouco ou nada tem a ver com o campo social, com as incidências do laço do social na vida íntima do sujeito, sobretudo em sua dimensão inconsciente. Ora, surpreendemos-nos, como de hábito, a psicanálise traz uma concepção de inconsciente que nada tem a ver com o indivíduo, o individual, e nada deve a um individualismo. O inconsciente freudiano não é uma categoria que diga respeito ao mais recôndito do ser do indivíduo, o isolar psicológico, como se exprime Lacan. Mas, e isso é talvez o mais interessante, tampouco o inconsciente é o efeito direto de determinantes e condicionantes sociais apreensíveis em uma análise da tessitura concreta de valores, ideais e concepções de uma determinada sociedade. O nexo social do inconsciente não se dá à apreensão imediata da análise do social, mas está na estrutura mesma da constituição do sujeito, do que Lacan via designar como um discurso que ele fez equivaler a laço social. Essas questões produzem consequências em vários níveis, sobretudo ao nível da praxis psicanalítica e sobre esses efeitos concretos que nos propomos a conversar. Lu, meu amor, a gente teve uma briga anterior, né, Lu? Fizemos as pazes recentemente, já fizemos declarações de amor. Te amo pra caramba, viu, meu amigo? Muito, tu sabe disso, né? Lu, vamos lá. Queria que você falasse, para quem não sabe, pessoal, o Luciano tem uma trajetória incrível. O Luciano se formou no ano que eu nasci, 1978. Sabia, Lu? Então, para mim, é uma honra estar com você hoje. O Luciano compõe, né, os nossos cursos de pós em psicanálise da Clínica Cultura e psicopatologia da infância e da adolescência, que, por sinal, no livro Por uma Nova Psicopatologia da Infância e da Adolescência, o Luciano tem um artigo sobre o CAPSI, sobre o CAPS, né, sobre a equipe do CAPS. Né? Para quem quiser, eu tenho ainda alguns exemplares à venda da segunda edição, que já praticamente está esgotada. Acho que eu nem te contei, né, Lu, que saiu a segunda edição. Não. Saiu a segunda edição, já esgotou, quase. Se bobear, vai sair a terceira edição do livro. Lu, contigo a palavra. Então, primeiro eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com você, convite da Michele, que não são. E ela fez alusão a essa briga que a gente teve, então eu fico à vontade de dizer. Estão me ouvindo bem, Michele? Tá, Sim, está um pouquinho baixo, mas dá. Dá para seguir, dá para escutar. Eu acho que esse microfone aqui, que eu não me entendo com esse negócio, esse microfone super sofisticado que eu ganhei e tal, mas ele falha, eu acho que eu vou botar o outro. Mas enfim, se está ouvindo, tá dando para ouvir? Pessoal, se ficar muito baixo, vocês avisem por aqui, por favor, tá? Se o pessoal está escutando, vamos embora. Depois que você mexe nele, eu estou ouvindo cliente. Não melhora, não? Tá bom, Lu. Segue. Bora. Tá. Vamos seguir o baile, Lu. Se não der, a gente avisa. Eu queria que ele religasse, mas ele não está religando. Deixa eu ver só uma... Enfim. É um prazer enorme estar aqui, até por causa dessa nossa reconciliação recente, né? Que foi muito legal. Vamos casar de novo, né, amor? Quem se ama se reencontra, né? É assim que é. Então, achei muito bom assim, que a gente tivesse podido estar de novo junto, porque, na verdade, né, o nosso laço é muito forte, né, Michele? Já participei várias vezes aí do curso, a convite da Michele, e são, assim, inesquecíveis as noites no Oktoberfest, um dos restaurantes melhores de Blumenau, assim.
e os papos com a Michelle, assim, são inesquecíveis. Foi um resgate... Pessoal, posso contar a fofoca do Luciano? Claro. Tava eu no restaurante em Blumenau, alemão, daqueles, todo tchan, o mais tradicional da cidade. Daqui a pouquinho chega o Luciano de Florianópolis, com um saco de ostra na mão, dizendo assim: ô garçom, não tem um prato para me comer essas ostras que eu acabei de pegar no mercado público municipal de Florianópolis. Lu, tão figura, cara. E nisso a gente se parece muito. Muito. Eu sou tarado por ostras, né? E Santa Catarina é o paraíso das ostras. Eu não podia deixar de levar e eu tenho uma coisa assim do desejo pelas ostras que eu não abro mão. Então é um prazer estar aqui. Queria cumprimentar todos os nossos ouvintes, aí, participantes, né, do Instagram, amigos da Michelle, alunos e colegas, parceiros, todo mundo que você reúne em volta de você, porque você é uma pessoa solar, né, que sempre está agregando gente legal em volta de você. Então, falar dessa trajetória é um prazer, né, Michelle? Então, por várias razões, eu estou muito feliz aqui por várias razões, inclusive, sobretudo, por essa nossa reaproximação e pela possibilidade que você está dando da gente falar. É sempre bom falar. Não ficar falando de si, porque falar de si não interessa muito aos outros. Mas falar do que a gente... Sim, mas Lu, eu queria só lembrar as pessoas que essa live, ela inicia um projeto chamado Bastidores Histórias da Psicanálise, em que eu vou estar entrevistando precursores, autores, profissionais importantes da psicanálise que compõem a história, uma história que não pode ficar no esquecimento, tá? Então a ideia é justamente poder renovar essa história, tá bem? Vai, Lu. Agora você ficou sem áudio. Agora vai, Lu. Sem áudio. Agora tá bom? Tá bom, vai sem nada. Vai sem roupa. Estão ouvindo? Vai sem roupa pra praia, vamos? Vamos embora sem roupa, vamos embora pelados pra praia. Vai, Lu, tamo junto. Então, aí você vai me perguntar, você quer que eu comece falando? Como é que você pensou? Não, então, conta um pouquinho do teu percurso, né, e um pouco né, no que o teu percurso né, compõe a história da psicanálise, para entrar na temática do social. Uhum. Então, que é na temática do argumento que você fez, vai. Tudo bem. Então, eu propus esse argumento que eu acho muito importante que nós, psicanalistas, coloquemos em questão a relação da psicanálise com o social, e mais particularmente do inconsciente com o social, porque o inconsciente é o que define o nosso campo, né? E dá particularidade a ele. Então, aí eu comecei, você vê que isso está no argumento também, eu parti de uma consideração do que se tem como corriqueiro, moeda corrente. É moeda corrente no mundo psicanalítico. Luciano, o pessoal está reclamando de solta baixo. Aproxima o celular de você. Vamos ter a paciência de botar, porque tá... Não, Lu. Só aproxima o celular, e quando você aproxima o celular da sua voz, fica super bom. Fica mesmo? Por que isso não entra? Peraí, só... Lu, a live vai cair, não precisa tirar e botar de novo. Ai, pessoal, os causos das lives. Pessoal, isso faz parte. Essa questão do áudio em live é sempre um problema que se coloca de alguma maneira. Muitas vezes a internet é um problema. As últimas lives que eu fiz com o Marco Antônio e com... Aí, ó, o Lu caiu. Ele saiu. Será que a live tem um limite? Não, pessoal, a live não tem um limite. Se a live cair, a gente recomeça. Aí... Aceitar. Lu vai entrar agora. Vamos lá, Luciano Elia. Vamos lá, vamos aguardar que dê certo. Tá, e agora? Vamos, esquece o sonho e vambora. Segue o baile, sem roupa na praia, vambora. Segue o baile. Então, eu vou falar mais perto, né? Aí tá bom, tá ótimo, manda ver. Não, o que o pessoal estava reclamando, de fato, é um problema esse negócio de... É por causa do Instagram. Mas agora dá para escutar super bem, relaxa. Tá bom. Então, eu estava dizendo que é bom a gente contrariar as pseudo-evidências, né? Essas evidências. A psicanálise é uma coisa individual, individualista, talhada para ser feita em consultório, 4 paredes, um indivíduo.
né? O analista e o sujeito. Tem toda uma série de ideias que compõem o ideário psicanalítico tradicional e que eu acho importante desmontar, sem perder o rigor psicanalítico. A minha proposta é essa. Não é uma proposta que vai no caminho panfletário, tipo, vamos fazer psicanálise aberta, psicanálise acessível, psicanálise democratizada para todo mundo. Não é essa a minha ideia, assim, diretamente, entendeu? É claro que eu acho que a psicanálise deve atingir o número maior possível de pessoas, mas ela não pode perder o rigor dela, o rigor metodológico, né? Então, eu até, enfim, fazendo um rápido histórico da minha formação, quando eu fui fazer minha tese de doutorado, que era sobre a psicose, eu me vi confrontado com uma exigência ética e metodológica. Discutir o que é a psicanálise mesmo. Quer dizer, a psicose, você sabe, né? Você lida com isso, você trabalha nesse campo, vários colegas aqui trabalham, você sabe que a psicose é um campo que sempre interrogou a psicanálise. Se não fosse a psicose, tem um barulho aí, se não fosse a psicose, nós nunca teríamos, por exemplo, Freud nunca teria aberto o capítulo do narcisismo. O narcisismo, que produz uma reviravolta na psicanálise, a gente deve ele à psicose. Não dá para eu demonstrar isso aqui agora, mas se não fosse o caso Schreber, Freud jamais teria escrito o narcisismo e feito a reviravolta que ele fez na teoria. Isso é só para dar um exemplo de como a psicose tem o poder de transformar e de interrogar a psicanálise. Na minha experiência pessoal da tese de doutorado, teve, porque eu era apaixonado pela psicose, eu já fazia parte de um grupo de psicanalistas que vieram do exílio, né? Eram lacanianos, dentro do espaço de uma clínica social de psicanálise, que não era lacaniana, então eles destoavam, eram de uma voz dissonante, mas que tinham uma preocupação social, e eram um grupo de analistas, todos lacanianos e todos voltados do exílio, de alguma maneira, então tinha uma marca política, né? Quem volta do exílio é porque teve uma participação política. Quer lembrar de alguns nomes, Luciano? Quero lembrar de alguns nomes. Isabel Lins, que foi casada com Silvio, que era ligado ao Miguel Arraes, que foi perseguido e banido, né? Carlos Augusto Nicéias, Jurandir Freire Costa. O Nicéias, claro, foi analista de vários colegas nossos. O Nicéias não foi exatamente exilado, ele acompanhou os exilados, porque ele tinha um espírito, né, rebelde, mas ele não foi exatamente exilado pela ditadura. Mas Romildo, Rego Barros, né? Enfim, pessoas que a Neuza não foi exilada, Neuza Santos Souza, todos conhecem, sabem quem é a Neuza. A Neuza, que era a única psicanalista negra, num certo momento, no campo lacaniano, né? No campo lacaniano não dos fóruns do campo lacaniano, na comunidade lacaniana. A Neuza foi do NAT. Então era assim, era um grupo de... nós não estávamos ligados, por exemplo, à tradição que deu na EBP, ou mesmo nos fóruns do campo lacaniano. A gente estava ligado a um grupo de analistas ditos, soltos institucionalmente, mas que tinham um laço muito forte entre eles, que era o fato de terem participado, grande número deles, do exílio, e ter voltado. Vocês sabem, você nasceu em 78, eu me formei em 78 e a anistia foi em 79. Então veja como essas coisas se articulam no tempo, né? E a Clínica Social de Psicanálise, criada por Hélio Pellegrino e Ana Katrin Kemper, que é pioneira no Brasil. Lu, situa um pouquinho para quem está escutando. Às vezes a gente tem muitos jovens analistas ou até mesmo estudantes escutando as lives. Acho que vale a pena. Um pouquinho do histórico da história do Hélio Pellegrino, que é um nome importantíssimo na história da psicanálise no Brasil. Acho que um número grande de pessoas sabe quem foi Hélio Pellegrino, né? Um cara bastante politizado, que era também poeta, literário, psicanalista importante, de uma geração anterior. Nunca foi lacaniano na vida dele e tinha uma preocupação absolutamente socialista. Ele era um socialista, né? Na verdade, ele era um socialista. Então, ele se associou nas transferências dele, que eram muito fortes, com essa Ana Katrin Kemper, Catarina Kemper, que veio da Alemanha, mulher do Kemper, né, do Johann Kemper, e que era dissonante da Sociedade da IPA no Rio de Janeiro. Ela era uma voz dissonante, ela era um ponto de ruptura. Então, eles resolveram fundar um movimento para discutir a psicanálise amplamente. Tinha reuniões inesquecíveis em Ipanema, que lotava os auditórios ali do lado da igreja da Nossa Senhora da Paz. E depois isso foi virando uma coisa tão assim, uma febre, que resolveram fundar a Clínica Social de Psicanálise, né? 1970, 72, por aí. Foi a primeira do Brasil, não foi? Primeira do Brasil. Há um detalhe interessante que numa live como essa deve ser mencionado, Michele,
que a sociedade pediu a eles por carta para tirar o nome psicanálise. Já que vocês estão fazendo uma prática social, chamem de psicoterapia. A clínica, para não dizer um palavrão aqui ao vivo, né, a clínica respondeu educadamente que agradecia a sugestão, mas não ia seguir, não. Ia continuar chamando de clínica social de psicanálise. Era importante afirmar esse significante psicanálise ali. E foi feito assim. Tem várias iniciativas interessantes. No Morro dos Cabritos, em Copacabana, tinha um padre envolvido. Tem uma série de histórias que recentemente eu recuperei. E eu era muito jovem nesse momento, né? Porque você tinha, Lu? Eu tinha 16 anos, então não estava acompanhando isso. Quando eu cheguei a ter condições de entrar nisso, a clínica já estava, inclusive, no momento mais avançado do seu trajeto. E eu acho que eu tenho mérito de ter conversado com o Hélio. Eu era muito próximo do Hélio, né? Eu sou compadre do filho dele, do Pedro Pellegrino. Então, a gente era próximo. E aí eu consegui transmitir, junto com outros colegas, ao Hélio, que aquela história de banco de horas, cada analista dá 2 horas da sua semana para alguém que não paga, não era mais o modelo da época. A gente tinha que sair do assistencialismo, né? Essa coisa meio caritativa de fazer cada analista dá 2 horas da sua semana. É super legal, e não estou criticando isso, não. Eu estou só dizendo que é uma coisa que já não estava mais na ordem do dia, né? A gente tinha evoluído. A reforma psiquiátrica estava em andamento, né? E aí a gente conseguiu convencer o Hélio de que era melhor fazer assim, ó. A gente produz um modelo de atendimento para a classe. Claro, porque ao praticar isso, poupa o Estado, porque, claro, ao praticar isso, poupa o Estado de ter que assumir uma responsabilidade que é dele. Exatamente, fica por conta dos analistas individualmente. Mas foi louvável a iniciativa inicial. Aí o Hélio Pellegrino, eu posso contar uma cena memorável? Conta. O Hélio Pellegrino era super ligado ao Jornal do Brasil. Você sabe que ele era amigo do Zueni Ventura. Ele foi preso junto com o Zueni Ventura, né? Depois da passeata dos 100 mil. Aí o Hélio disse assim, vou levar vocês, porque ele era todo assim, né? Explosivo, agitado. Vou levar vocês no Jornal do Brasil para a gente botar isso na boca do mundo. Cara, o Hélio Pellegrino entrou no Caderno B. Todo mundo sabe o que era o Caderno B, a redação mais interessante do Jornal do Brasil naquela época. E aí, ele, daqui a 2 minutos, Michele, ele estava em cima de uma mesa fazendo comida, com os 2 dedos no ar, assim, e dizendo as frases que na hora do almoço, 2 horas antes, eu estava dizendo para ele, Hélio, não se trata mais do modelo assistencial, tarará, tarará. A gente tem que propor modelos que o Estado adote. Aí o Hélio falava como se ele tivesse nascido pensando assim. É impressionante. Porque temos que fazer uma mudança nesse eixo, não se trata mais do assistencialismo, como se ele pensasse. Quer dizer, é um cara incrível, né? Ele pegou 2 horas... Agora, quem está assistindo, Lu, eu queria fazer um adendo, um recorte, tá? O Rio de Janeiro foi palco, né, em 32, a criação da Liga Brasileira de Higiene Mental, que transformou as diferenças sociais, né, para quem não sabe, né, depois da abolição da escravatura no Brasil, a gente teve aí um contingente enorme de negros e índios que foram parar em situação de rua, né, mendigo, na prostituição, quer dizer, por uma circunstância histórica e social marcada, muito bem marcada. E na época, os psiquiatras provindos das faculdades de medicina do Rio de Janeiro, da Bahia, tu deve lembrar disso, né, Lu? Iam para os hospitais psiquiátricos, que é onde essa população ia parar, ou na cadeia, nas prisões, ou nos hospitais psiquiátricos, e fizeram uma constatação, que era um problema racial. Aí começaram a proibir casamento interracial no Brasil, começaram a patologizar a raça negra, a raça indígena, inclusive usando a teoria do Cesare Lombroso, que é um psiquiatra italiano, que dizia que os ossos da face determinavam a incidência ou tendências para o crime e para a loucura. Então, na verdade, é preciso dar esse contexto para poder chegar, quer dizer, porque essa clínica do social também vai marcar uma tomada de posição, inclusive uma intervenção nessa lógica médico-psiquiátrica que estava colocada numa época fundamentalmente no Rio de Janeiro. Exatamente. E polarizava, né,
esse movimento, essas instituições. E essa coisa de criminalizar o negro já estava muito antes, né? Eles só verificaram, deram um reforço a isso nesses trabalhos nas instituições penais. E você sabe que, por acaso, fiz um concurso para a área de jurídica e fui, durante 5 anos, psicólogo de um presídio, em Bangu. E foi uma experiência também incrível, que para mim gerou meu pós-doutorado. A psicose foi o doutorado e o pós-doutorado foi sobre criminologia, onde eu fiz uma hipótese, né, importante, que eu não vou entrar agora. Mas então você tocou nisso, em toda razão, a questão criminal, ela tem que andar par e passo com a questão manicomial, né? O antipunitivismo tem que ser uma luta associada com um antimanicomialismo, porque elas têm homologias importantes, não é isso? Então só para ver... Claro, e eu preciso marcar também, Lu, a importância da live de hoje, porque no governo atual, que é o governo Bolsonaro, essa lógica patologizante, criminalizante, retorna com toda a força. Claro. Inclusive assassina, né? Acabamos de ter o exemplo do... Assassina, claro, porque passa a autorizar atos de barbárie preliminar, né, aqueles que causam problemas sociais. Isso no contexto miliciano no Rio de Janeiro, radicalizado, né, animalesco, truculento, mas enfim, é a mesma coisa, quer dizer, é o assassinato, se não a segregação dos negros, né? Então, aí a clínica social, ela fechou em 1990. Eu tive assim a honra de ser da última diretoria dela. Foi 87, 88, logo depois iniciou o processo de fechamento, uma pena, não houve sustentação para esse projeto. Mas ele ganha todo o seu valor histórico, né, não perde nesse tempo. Aí o que eu diria, Michele, que marcou a minha... Nesse período eu estava trabalhando em consultório, eu não estava ligado a instituições públicas, mas eu já tinha marca, aliás, essa marca eu tinha da adolescência, porque antes de decidir fazer psicanálise, e a minha escolha pela psicanálise se deu na adolescência, antes do vestibular, né? E foi aí outro dia até o Conde, numa live, perguntou: por que você lia Freud na adolescência? Eu falei: não, meu amigo, não é nada de erudição precoce, não lia Freud na adolescência, não, eu lia Marx na adolescência. Mas eu ia ser sociólogo, eu ia ser economista, político, a minha paixão era Marx. Mas a minha neurose me levou para a psicanálise. Eu adoro, acho importante dizer isso. A gente não vai fazer formação psicanalítica. Eu adoro aquilo. Eu adoro, não, exatamente. Eu tenho muito orgulho de dizer que o que me levou para a psicanálise foi a minha neurose. Eu era um adolescente muito neurótico. E não foi o meu interesse intelectual. O que tu acha que da tua neurose te levou para a psicanálise? Vamos lá, a gente quer saber os bastidores da vida adolescente. A minha mudança de Brasília para o Rio de Janeiro, porque eu morei 3 anos lá... Posso contar uma coisa comum entre nós? Pode. Teu avô era alfaiate, né? Era. Italiano calabrês. Sabia que o meu avô paterno também era alfaiate. Também? Mas você é da Alemanha, né? O teu avô. O meu avô era italiano. O meu avô é de Luxemburgo. É de Luxemburgo? Então, meu avô calabrês lá, o velho calabrês, que tem meu nome, sabia? Meu nome é o mesmo dele, Luciano Elia, né? Luciano Elia. Então, esse avô Não, o que eu falei, esse avô? Então, eu já tinha uma preocupação com as questões... Você perguntou da minha neurose, né? O que da minha neurose... Queremos saber da tua neurose, conta aí. Foi angústia, não, porque eu vinha de Brasília, onde eu passei 3 anos, que meu pai era professor da universidade, e eu fui solto num colégio público estadual do Rio de Janeiro, completamente sem nada a ver comigo e com a minha história. Isso produziu uma desestabilização, me indicaram análise, eu fui. E aí isso desviou, fez uma inflexão no meu caminho, porque eu ia ser um sociólogo marxista, entendeu, Michele? Agora, essa questão com o marxismo sempre me acompanhou, né? Então eu levei a sério a psicanálise, você sabe disso, você falou isso aí no início. A psicanálise, para mim, eu digo até que é a praia de origem. A minha praia de origem é a psicanálise. Não é nem a saúde mental e nem é a questão social, é a psicanálise. Mas a minha preocupação sempre foi qual? Agora talvez eu diga uma coisa que talvez interesse a nossa audiência, a você. A minha preocupação não é fazer uma política panfletária, como eu já disse. Vamos democratizar a psicanálise de qualquer maneira. A minha preocupação é mostrar, eu vou dizer com calma, porque isso tem que ser dito com calma, é mostrar que nas estruturas conceituais, discursivas, teóricas, clínicas, éticas e metodológicas da psicanálise, nada autoriza o elitismo. O elitismo da psicanálise
Ou seja, a adesão da psicanálise e dos psicanalistas à burguesia, às classes burguesas, resultando daí todo um aparato de consultório, modos de chegada, encaminhamento por telefonema, que hoje é Zap, né? E todo um ritual burguês de se chegar a um analista, que é cheio de restrições, porque né, a população não consegue chegar nisso, né? Isso é historicamente produzido. Isso não está... Luciano, agora vamos lá. Agora eu quero produzir uma atenção contigo, tá? Veja, isso faz parte do que eu, no momento da minha trajetória profissional, eu nomeei o analista aeromoça. O que é o analista aeromoça? Aquele que faz uma formação e ele sai reproduzindo um certo modelo. O aeromoça é isso. Vocês já viram um aeromoça que tem autoria? Não, ele tem que fazer os mesmos movimentos, ou o mesmo enquadre, as mesmas frases. Percebe? Eu acho que é uma boa nomeação. A única exceção era a Paner do Brasil, que as aeromoças eram incríveis, era outra coisa. Eram gatas. Não, eram senhoras, super charmosas. Ô Lu, então, mas nessa lógica, vamos lá, eu quero produzir uma atenção, porque não me parece que isso... Porque o modo como tomei é uma maneira de nomear. Mas, na verdade, se a gente supõe que uma análise deveria, ou ao menos se espera, a queda dos ideais, ou desse certo imaginário, ou desse inflacionamento imaginário que faz o sujeito ficar na lógica do ser, que é uma lógica egóica, a gente poderia supor que alguém está aprisionado essa lógica minimamente não teve uma análise. Pois é. Tá? Porque aí, o que me parece aí, né, que essa crítica ela é muito importante no momento atual também, Lu. Porque tem gente que acha, vou te dar um exemplo, tá? Que, por exemplo, me forma na faculdade que eu ia atender de terno e gravata, me transforma analista. Percebe? Que isso compõe um imaginário que tem muito mais a ver com um certo recobrimento imaginário de uma falta de rigor teórico e de uma própria análise nas costas. Porque um analista que é analista vai atender pelado. Desculpa. Percebe? Metaforicamente. Lu, você tá sem voz, eu não estou te escutando. Deu um corte. Lu, você me escutou até onde? Agora sim, você escutou até onde? Não, eu escutei tudo. Foi só no finalzinho que eu tentei ligar de novo. Isso aqui é uma coisa que eu vou ter que fazer um curso para aprender a usar. Amor, então esquece esse fone, que esse fone está atrapalhando nós. Esquece o fone, manda o fone para aquele lugar, tá? Pelados da praia. Não, eu entendi tudo. A aeromoça, inclusive, não contraria a lógica da... Mas percebe? Porque dizer, alguém que se esconde atrás de uma imagem, porque isso, esse set, o que isso aponta? Uma falta de análise. E alguém muito aprisionado ao imaginário do grande outro. Claro, e a aeromoça é um bom exemplo de Barbie, né? Toda sem iguais. Claro! Claro! Ou seja, na minha opinião, uma Barbie não tem nada de gata. Porque, na verdade, uma mulher... Percebe? Que copia um modelo. Não é gata. Tá traindo até o feminino, né? Que não deixa de ser claro. Justamente, porque o feminino ele é 1 a 1 e é da autoria de cada mulher. Pois é, mas mesmo contrariando as identificações, você sabe que você pode continuar acreditando que há uma afinidade da psicanálise com o modelo burguês de relação no consultório privado. E o caminho que eu segui foi o seguinte: será que a psicanálise autoriza a ideia de que a prática tem que ser num consultório privado regulado pelo mercado? E eu concluí, depois de uma longa análise, pesquisas, que não. Por exemplo, o inconsciente é formulado, inclusive pelo Jean-Claude Milner, você conhece a obra clara? Milner, claro. Milner. Eu conheci o Milner através da Miriam Debier. Não, mas não é o Miller, não é o Jacqueline Miller, não. É o Milner. Milner, é. Exatamente. Milner. M-I-L-N-R. Milner. Eu sei que você sabe, mas os nossos ouvintes podem confundir. Então, estou falando... Não, é o Milner, pessoal, não é o Miller. Qualquer confusão. Pois é, o Milner diz na obra clara que o inconsciente é sem qualidades anímicas, intelectuais, sensoriais, enfim, sociais,
cognitivas, intelectuais, etc. Então, se você começar a pensar que o mundo privado, o mundo da sociedade burguesa, é um mundo cheio de valores, ele é avesso ao inconsciente. O inconsciente... Perfeito! O inconsciente, Perfeito! Ele não comporta valorações, e as valorações são de classe. Logo, eu tenho que concluir, teoricamente não, e não politicamente apenas, que o inconsciente é incompatível com... Mas, Luciano Elia, agora nós vamos brigar. Eu adoro brigar contigo. O inconsciente é incompatível com qualquer afeiçoamento a uma classe social particular, inclusive ao pobre. Eu não posso dizer que tem psicanálise para pobre. Porque não, mas príncipe, não tem psicanálise para pobre, porque você... Posso fazer uma atenção com você? Posso fazer uma atenção com você? Deixa eu só concluir uma coisa que provoca uma polêmica, que eu acho que os nossos ouvintes... Não tem psicanálise para negro, não tem psicanálise para branco, não tem psicanálise para homem, para mulher, nem para pobre, nem para rico. Quer dizer, classe, raça e gênero... E assim, como não pode ter psicanálise para teoria. Porque, veja, se há uma praxis da psicanálise, ela é para o sujeito. Claro. Dependente da cor, raça, gênero ou condição, qualquer que seja. Porque aí eu queria te lembrar um pouco do livro da Radmila Ziguri, As Belas Lições, que ela vai falar do fragmento do Freud na latrina, que a paciente se dá conta que ela estava muito mais escutando a teoria, porque eu acho que é um bom exemplo que ajuda a produzir um tensionamento nisso, Lu. Porque eu acho que também essa lógica, né, a psicanálise é a partidária, mas ela não é neutra. Vamos lá. Deve ter melhorado a luz aqui. Lu, a psicanálise, veja, né, porque no caso, não sei se vocês lembram, do Freud na latrina, a Radmila, no caso, né, que a paciente se dá conta de que ela... A analista queria escutar, a Radmila, no caso, queria escutar a teoria na boca da paciente. Me empresta um livro do Freud e chega na sessão seguinte contando, putz, esqueci um livro no banheiro. E aí ela se dá conta de que praticamente assim, como se a paciente tivesse feito uma intervenção, né, cara, joga o livro do Freud na patente da descarga. Manda Freud tomar no cu e me escuta a merda. Que merda é essa? Né? Cara, é a mesma merda. É a mesma merda. Entendeu? Porque, veja, se esconder atrás de uma imagem é a mesma lógica de botar a teoria à frente do sujeito. Luciano, por favor, bota esse fone no lixo e entra na live, amor. Esquece! Estamos escutando bem. Vai. Tá bom. Não, foi só uma tentativa quando você fala. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, a gente tem vários argumentos, como você está mostrando também, de que a psicanálise não tem nenhuma afeição estrutural à classe dominante. Isso é uma construção histórica dos psicanalistas. É claro que a psicanálise é elitista. Sim, mas veja, Lu, mas aí que está essa lógica, né, dizer a classe dominante. É preciso lembrar que assim como existe um determinismo que lança alguns na miséria, existe também um determinismo que cria uma classe dominante. Percebe? Eu acho que botar uns como algoz e outros como os desfavorecidos também. Porque eu acho que tem algo aí, uma lógica, Lu. Mas não tem segregação reversa. Não vamos falar como não tem... Não, perfeito, meu amor. Não tem como não tem racismo reverso, que o tal cara lá, esqueci até o nome dele, Rosério, né, colocou na Folha. Não tem segregação reversa. A segregação é sempre contra negro, contra pobre, né? Sim, mas vou lembrar dos Estados Unidos, que tem a segregação que os próprios negros fazem contra os brancos. Mas não concordo com isso, não. Isso aí é um epifenômeno. Isso é secundário. Isso não é tão determinante. Sim, Lu, mas vamos lá. Tá. Mas o nosso ponto não é discutir a segregação social, o nosso ponto é discutir a psicanálise. Vamos seguir o baile, vamos. Mas eu quero dizer aqui ao vivo que eu não concordo com o racismo reverso. Eu acho que isso é uma discussão. Tá, amor, mas eu não estou nomeando e talvez a gente não esteja falando da mesma coisa. Então segue o baile, porque o nosso ponto é a psicanálise. O que eu queria te falar... Eu nem estou falando... Não, mas o que eu queria te falar... Não, mas veja, nessa lógica, tu tens toda a razão, a gente está na mesma direção no seguinte sentido. Se esconder atrás de um certo imaginário ou tomar partido em nome de um certo imaginário, de uma certa lógica, não é psicanálise, de alguma maneira. Mas ou não condiz com a ética psicanalítica. Talvez seja uma numérica mais clara. Que não tem psicanálise para negro.
Não tem psicanálise para branco, para pobre, para rico, nem para homem, nem para mulher, nem para trans, e nem para LGBTQI+, e não tem. A psicanálise é uma só. E ela é uma só por quê? Porque ela é indiferente, essencialista? Não. Porque ela tem uma peculiaridade de trazer ao campo do inconsciente para a boca da cena, no qual o inconsciente é trans, não transsexual, transsocial, entendeu? O inconsciente é transsocial, ele atravessa, ele é transversal às camadas sociais. A gente está trabalhando no Jacarezinho desde 2017, né? Vai fazer 5 anos, e a gente tem inúmeros exemplos, inúmeros concretos, clínicos, de que a questão da psicanálise não passa por aí. As pessoas da favela fazem psicanálise rigorosa, como Freud dizia, estrita e não tendenciosa. Quer dizer, isso a gente tem testemunhado. Essa tese está sendo demonstrada incessantemente. Então, eu só queria deixar claro assim, a minha trajetória, mas ela não começou assim, não. Como eu te falei, eu me formei em 78, só em 98 eu entrei no Pequeno Rã, a gente fundou. Aliás, 98 foi um ano de um encruzilhado na minha vida, né? Quer dizer, não é à toa que foi um ano... Você estava me contando que 98 foi um ano decisivo, né? Um ano do caralho, porque eu acho que também tem a ver com o fato de ser o ano que o meu pai morreu. Porque eu fundei o mestrado da UERJ com os colegas, eu fundei o Laço Analítico, minha escola de psicanálise, e o Pequeno Rãs. As 3 coisas mais importantes que eu fiz na vida... Capsi Pequeno Rãs, que foi o primeiro, né? Capsi Fetinho, não foi? Foi o primeiro Capsi do Brasil. Porque em São Paulo teve o Caps Luiz Cerqueira, né, na Rua Itapeva. Claro, foi em Santos, né? De cujo primeiro, 87, 10 anos antes, de cujo primeiro aniversário eu fiz parte, foi uma coisa inesquecível. O Peter Pelbart e o Jairo Goldberg estavam lá, foi uma coisa assim inesquecível que eu escutei no CAPS. Assim, é realmente muito forte o poder de afecção da reforma psiquiátrica, né? Então, olha só, em suma, vou dizer assim uma frase que talvez seja um corolário. Quanto mais a gente avança no rigor teórico e no aprofundamento do discurso analítico, mais você constata que o inconsciente é uma estrutura coletiva e pública. Ela não é uma estrutura privada, ela não comporta valorações de classe, e ela tem que ser. Não é pública no sentido do SUS e no sentido da instância governamental, não. Ela é pública no sentido lógico. Mas, Lu, eu acho... O inconsciente concluindo, o inconsciente é para todos, mas não todos poderão ter a experiência do inconsciente, não pode ser por razões de discriminação social. Esse não todos, a gente sabe o que é psicanálise, né? Não todos terão transferência, não todos terão questões para levar. Isso tem que ser assim como a mulher, não toda, né? Mas, Lu, eu achei muito preciso no teu argumento quando você coloca ali, né, o inconsciente como discurso, o que Lacan faz equivaler como laço social, percebe? Exatamente. Porque eu acho que isso nos dá uma medida muito precisa, né, disso que você está falando. Né, para pensar em conceito, a gente tem que pensar no laço social de uma época. Percebe? Porque é esse tipo de laço social que vai também constituir os sujeitos inseridos nessa mesma época. Percebe? E a partir daí, eu acho que é muito inovadora essa noção de laço social, né, trazida por Lacan. Ela é fundamental, porque, veja, ainda a noção de inconsciente, apesar de que, né, Freud, claro, né, ele vai falar já lá no capítulo 7, interpretação dos sonhos, das representações, das reminiscências, enfim, né, temos a obra inteira dele aí para revisitar, para falar disso, né, mas já ali em Totem Tabu, e assim como o futuro de uma ilusão, Freud anuncia um pouco essa ideia que Lacan formaliza depois. Não é, né, como Lacan já dizia, ele era freudiano, né? Agora, Lu, claro. Mas digo. Lu, volta um pouquinho agora no seguinte. Agora, a partir da tua trajetória, né, fundação do Capsi Pequeno Rãs, que foi o primeiro Capsi do Brasil. Para quem não sabe, o Luciano é supervisor de diversos
CAPES do Brasil, né, CAPSIS, né, trabalha em vários lugares. Lu, me fala um pouquinho do estado da arte, do que vem da psicanálise hoje, a partir do contexto político-social atual. Né? E retomando um pouco, o que tu acha que se fez aí? Porque, veja, no momento atual a gente percebe coisas absurdas acontecendo, né? O terraplanismo, a gente ouviu coisas completamente sem fundamento e sem... Não, abjetas e muito loucas, não? Nos últimos tempos. Então, um pouco, você, assim, os efeitos que se produziram na psicanálise a partir dessa loucura dos últimos tempos. Tivemos aí uma pandemia que tem durado até os dias atuais. Né, Lu? Você deve lembrar, o Luciano passou um problema de saúde seríssimo. Falamos, você estava internado, a gente estava falando no hospital, lembra? Lembro. Claro. Eu te acompanhei, cara. Eu te acompanhei, ali de perto, quando você estava no hospital. Acompanhei quando você saiu, mas enfim. Isso foi um ano antes da pandemia, né? Foi 2019. Eu sei, amor. Depois você foi a Blumenau, que foi a última vez que a gente viu, depois a gente brigou. Aí a gente voltou a falar agora. Malu, conta um pouquinho o que você percebe agora no momento atual, na psicanálise, né? Nesse meio tempo a gente teve, então, por exemplo, né? Uma série de atividades, atendimentos que mudaram sem escolha para o online, por conta da pandemia. Muitas coisas ainda seguem na modalidade online. Queria escutar um pouquinho, né, o teu olhar sobre essas mudanças todas que aconteceram. Lu. Contigo a palavra, por favor. Excelente questão, Michele. Eu vou dizer uma coisa que talvez surpreenda um pouco algumas pessoas. Eu acho que a psicanálise, em poucos momentos da psicanálise no Brasil, do movimento, ela teve tão vigorosa. Ela teve tão vigorosa, fértil. Vigorosa, concordo. A psicanálise está fértil. Entendeu? A pandemia é uma porra de uma desgraça nacional produzida por uma política da morte. Já foi demonstrado até por um evento que a gente fez com a CPDISA da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, o quanto a política do Bolsonaro foi uma política de promoção do contágio intencional e não por desmando, desorganização. Claro. Quer dizer, ele pretendeu, né, através daquela história de rebanho, ele pretendeu que houvesse contaminação. Então, assim, a situação não podia ser pior, né? Terraplanismo, negação da ciência. A gente não precisa perder tempo listando, né, o número de excrementos. Segue o básico, todo mundo está sabendo. Você está mais que divulgado. De excrementos políticos que foram produzidos. Agora, a psicanálise, enquanto movimento, ela se fortaleceu imensamente nesse período. Também acho. Eu não digo que não teve defeitos na clínica e no sofrimento dos nossos analisantes. Claro, causou milhões de transtornos e milhões de problemas. Aliás, sobre isso, eu gostaria de dizer que também a questão social estratifica isso. O sofrimento do pobre não é o mesmo do rico, não. O rico fica deprimido porque está em isolamento social, de vez em quando vai para Angra dos Reis, ficar numa casa de praia, né? Ou faz uma viagem. O pobre tem que pegar o trem da central e não tem jeito, e vai no meio do isolamento, quando ele deveria estar protegido, ele está tendo que trabalhar. E as crianças dos pobres têm que ir para a escola, porque a mãe não tem onde deixar para ir trabalhar. Enfim, o número de patroas da classe média, essa classe média, né, que demitiu suas empregadas no momento da pandemia, porque não queriam ser contaminadas e não garantiram o salário, é enorme. Inclusive conhecidos meus. Eu quero declarar isso aqui publicamente. Quer dizer, você tem vários tipos de fenômenos. Eu agora não preciso mais de você, estou dispensando você. A pessoa não pode trabalhar, vai viver como? Né? Sim, porque é muito importante isso que você está falando, porque essa lógica do pobre, né, ou do menos favorecido ser colocado como ameaça para os mais favorecidos ou para os ricos, isso é histórico de longa data, né? Não, exatamente. Mas se é uma ameaça real, porque qualquer um contamina qualquer um, independente de classe, paga o salário da porra da criatura, mantém ela em casa e mantém o salário. É só você não achar
que vai ficar miserável porque manteve o salário da sua empregada doméstica. Né? E é isso que as madames fizeram. Não vou mais pagar durante esse tempo porque você não está trabalhando, entendeu? Porque está certo, até entendo que não chame. Até não é só para proteger a família. Para proteger o próprio trabalhador, que não está podendo ficar pegando trabalho. Sim, mas que porra de lógica é essa que protege uns e não protege outros? Esse é o ponto do aí o salário. Porque, veja, eu protejo os meus, mas aí a minha empregada, que até agora fazia parte da minha família, ela agora deixou de pertencer. Que se foda, né? Que se foda, né? Quer dizer, vai tomar no cu, né, meu? Pois é. Que porra é essa? Então, isso para mostrar que o próprio mapeamento, né? Dos transtornos que a pandemia trouxe, eles são organizados pela estratificação social e pela lógica da segregação e do neoliberalismo e da atenção psicossocial. Então, veja, é claro que isso alterou a clínica, alterou o sofrimento. Eu trabalho com a saúde mental, supervisor, como você disse, atualmente do CAPS Deusa Santos Souza, e eu vi lá a devastação que foi de pessoas que precisavam do CAPS para sobreviver. Não é para tratar da psicose, não, para sobreviver. E ficaram sem poder ir ao CAPS. Bom, agora, a psicanálise como movimento, eu faço parte do PUD, acho que você sabe o que é, Psicanalistas Unidos pela Democracia, que é um movimento inédito no Brasil, que foi criado em outubro de 2018. Olha, o que aconteceu em outubro de 2018? O Bolsonaro ganhou. No mesmo momento que o Bolsonaro... Não, mas eu quero te lembrar, no movimento que eu ajudei a criar em 2015... junto com Paulo Endo, Miriam Debier, né? Eu morava em Paris, que é Psicanalistas Unidos pela Democracia, que tem um site, inclusive. Com esse nome igual? Psicanálise Democracia. Deixa eu abrir aqui o site. Depois me manda. Sim, a gente criou... Mas Luciano, tu não foi no... Teve um evento na USP, você foi lá falar. Foi Maria Itaquel, foi Paulo Endo. Deixa eu ver aqui. Não, Maria... Psicanálise Democracia, estou abrindo aqui. Não é Unidos não, Michele. É Psicanalistas pela Democracia que tem um... Perfeito! Então, 2016, quando a gente estava próximo ao impeachment da Dilma, nós criamos, eu, Paulo Endo, Miriam Debier, Christian Dunker, e eu organizando isso lá de Paris... lá de Paris, chamei os colegas em Paris, criamos um movimento Psicanálise pela Democracia, que tem um site até hoje, segue produzindo até hoje. Edson de Souza, não esqueça dele. Edson de Souza. Mas claro, o Edson é meu analista, né? Sabe? O amor da minha vida. Para mim, e nós de bolinha. Mas ele é um pouco diferente, fez o blog. Esse Psicanalistas Unidos pela Democracia, ele congrega pessoas de várias tendências. Sim, na verdade, quem esteve à frente do Psicanálise pela Democracia foi o Edson, o Paulo Endo, teve o André, teve a esposa do André, depois foi criado um museu, museu virtual também. Então, é uma longa história, pessoal, tá? Uma longa história. Mas então, deixa eu falar do PUD. O PUD foi criado em outubro de 2018, congregou um número enorme de instituições do Rio de Janeiro e agora fora do Rio de Janeiro, e está em todas as manifestações públicas com faixa. Isso é inédito. Eu seguro o lado de uma faixa, a pessoa da IPA segura a outra, entendeu? Quer dizer, é aquela coisa de lacaniano não senta na mesma mesa que clareando. Uma vez uma pessoa até me disse isso. Nossa, estou tomando chopp do lado do Luciano Elia, uma pessoa que eu não vou citar o nome. Um lacaniano? Falei, pois é. Né? Então, aí a gente está fazendo muita coisa. Por exemplo, agora no sábado vai ter a manifestação por causa do Moise, lá, o congolês. Tudo bem, agora eu quero te fazer uma pergunta nesse ponto da história da psicanálise que interessa aos nossos convidados aqui, aos nossos, na verdade, participantes. Uma coisa, né? A psicanálise está junto às favelas, não é só através do Jacarezinho que eu estou, não. A gente tem um movimento do Rio, Portal Favelas, criado pelo pessoal das favelas, inclusive do Rumba Gabriel, que é um líder, e os analistas estão em cheio desse movimento. É muito legal. Diga aí. Sim, eu quero lembrar também aqui em São Paulo o movimento da Maria Itaquel com o MST, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Tem um trabalho importante que ela fez durante anos antes no acampamento deles. Eu queria voltar nesse ponto, já que a gente entrou na questão da psicanálise moça e no imaginário,
na qual muitos analistas se escondem, né? Porque tem medo de... Né? Porque se eu preciso de uma roupa preta por ter, né? Porque falta estilo, né? Fazendo uma brincadeira. Certo? Estilo e autoria. E, na verdade, nessa lógica, né, a gente poderia tomar, né, assim como o feminino é não todo, o analista também é não todo. Né? E o que marca cada analista? Uma coisa chamada estilo e autoria. Certo? Queria discutir um pouco, Lu, sobre essa rebordosa ou essa lógica que marca a própria história da psicanálise. Seja lá com Freud, né, dos dissidentes, e eu queria retomar uma frase da Elizabeth Roudinesco, onde ela diz assim, né, por que a psicanálise? Ela diz assim, os herdeiros de Freud conseguiram criar algo a partir da teoria, mesmo tendo divergências com ela. E ela usa, em relação a Lacan, o termo lacanianos idólatras. Né? E lacanianos idólatras, e ela retoma uma frase importante, ela diz assim, né, que Lacan produzia transferências psicóticas, fanáticas, e que muitas vezes, né, fez um desfavor à teoria, produzindo uma certa lógica do lacanês, onde todos acabam repetindo uma certa lógica preta por ter. Queria discutir um pouco sobre isso, Lu. Você quer mesmo? Sabe por quê? Eu estou perguntando isso, você vai entender por quê. Quando tem pessoas com quem eu não experimento muita afinidade, eu prefiro não falar, né, por questão de descrição elegante. A Elizabeth Roudinesco é um exemplo de pessoa que eu respeito enormemente do ponto de vista intelectual, o trabalho de historiadora da psicanálise que ela faz, mas eu vou dizer, no que ela fala mais diretamente da psicanálise, da experiência analítica, ela erra bastante feio, né? Ela tá bom, então esquece a Roudinesco pra gente não entrar nesse erro, mas eu queria discutir sobre a rivalidade. Se fosse Luciano, caso, até exemplos de eventos que eu tive com ela. Príncipe, mas vamos lá. O ponto não é ela, não vamos se perder. Não, mas você pergunta. Mas o ponto que eu queria te perguntar é muito mais na questão da rivalidade entre os próprios analistas e entre as diferentes correntes da própria psicanálise ou perspectivas teóricas. Mas, minha querida... A partir da tua frase, estou sentado ao lado de um lacaniano, qual o problema? Não, mas essa pessoa falou isso celebrando. Ela disse, puxa, vamos... Sim, mas meu amor, vamos lá. Existe sim essas rivalidades entre diferentes escolas, entre diferentes perspectivas teóricas. Luciana Lia, por favor. Mas Michele, isso sempre aconteceu. Isso é da fratura. Isso, então, quero discutir sobre humana, isso. Entendeu? A psicanálise não escapa a isso. É lamentável que as experiências de análise não tenham levado os analistas a superar isso, né? A estar de outra maneira em relação a essas coisas. Então, o que a gente verifica é que as análises não são capazes de neutralizar esse tipo de efeito imaginário da rivalidade, né? Agora, isso sempre aconteceu. Eu vou falar da Roudinesco, mas conta a frase dela, de que o Lacan produziu transferências psicóticas. Eu acho isso uma frase muito imprópria, sabe por quê? É claro que ele pode ter produzido, sei lá, pouco importa, as pessoas que se cuidem. Agora, o Lacan, eu vou citar uma frase de Lacan. Ele diz assim, a psicanálise é um campo que precisa estar ancorado num conflito. Eu acho essa frase maravilhosa. A psicanálise, o conflito é essencial à existência mesmo da análise. Por quê? Sempre existirá a escória da psicanálise e nós, analistas de hoje, temos que dar conta disso e não tentar eliminar isso. Entende? Ele diz, vamos lidar com isso. Nós fazemos intervenção no conflito. Se você sabe... Sim, amor, mas eu quero te lembrar que quando o Lacan também foi expulso, e ele ficou super paranoico, e a gente revisitando um pouco a história do Lacan, sim, teve momentos que o Lacan esteve muito paranoico, mas veja, como qualquer um ficaria, eu não acho estando numa situação... Não.
ele ficou deprimido. Ele tinha um maior amor pela IPA. O Lacan queria fazer a revolução dele dentro da IPA. Ele não queria sair da IPA. Ele foi expulso, deixou ele desolado. Eu não concordo que ele ficou paranoico. Claro. Ele ficou arrasado. Você lê aquele seminário Os Nomes do Pai, que é de poucas lições, o tom dele... Eu acho incrível esse seminário, por sinal. É melancólico, não é bem paranoico. E depois ele fez a virada dele, fez a escola dele, né? Mas eu acho que quando ele diz assim, eu queria dar destaque a essa frase, eu não tenho, a minha proposta, diz ele, não é de fazer uma exaustão do inconsciente. O que ele quer dizer com isso? Eu não tenho a psicanálise verdadeira. Eu, Lacan, não sou o caminho, a verdade e a vida como Jesus Cristo, entendeu? Claro! Entendeu? É muito legal isso. Ao contrário de gerar transferências psicóticas, o que ele está dizendo é assim, eu não tenho a verdade. Eu não sou Jesus Cristo. Mas nós veja, estamos imersos no conflito. Luciana Lia, meu amor, vamos lá. Quando a gente fala de uma frase como essa, não é que ele necessariamente tentava produzir esse efeito, tá? A gente não sabe o impacto que a presença dele produzia também. Isso a gente não sabe. Quem o escutava, tá? Primeira questão. Segunda questão, amor. Queria escutar um pouco, já que a gente falou tanto de que, de alguma maneira, Lu, é uma análise que, de alguma maneira, né, é difícil qual palavra usar, mas de alguma maneira poupa o sujeito de ficar alienado a modelos, tá? Porque, veja, de alguma maneira, o que a gente espera de uma análise? Estilo e autoria. Ponto. Invenção. Utopia. Percebe? Lançamento da vida. Cada um a seu modo. E o Lacan propôs isso, né? E sim, amor, sim. Né? Eu queria escutar um pouco... O problema é que os lacanianos... A gente finalizar a live de... O problema são os lacanianos, né? Porque o Lacan propôs isso. Os lacanianos... Eu sei, amor. Não, Lu, eu sei. Claro, e cada um lê a teoria a seu modo também, né? Mas, amor, eu queria escutar um pouco assim, o que você acha, né, hoje, né, muitas vezes tem muitos leigos interessados, né, ou estudar psicanálise, ou o pessoal que está iniciando cursos de psicologia, ou o pessoal que está fazendo formação em psicanálise. Para quem não sabe, o Luciano criou, né, o laço analítico. Você criou, né, Lu? Com outros colegas. Com outros colegas. Né, com outros colegas, enfim. Né? Mas me fala um pouquinho, Lu, se hoje alguém te perguntasse, que eu acho que é uma pergunta incrível, o que esperar de uma análise, Lu? O que você responderia? O que eu espero de uma análise? Veja, se alguém... Veja, virei Maria Gabriela agora. Entrevistando Luciana Lia aqui, diretamente no canal do Instagram. Luciana Lia, me conte, o que esperar de uma análise? Eu vou te falar uma coisa que me ocorreu agora. Eu espero de uma análise que ela leve o sujeito, né, analisante, a compreender que ser sujeito não é a coisa mais interessante do mundo. Que ele possa renunciar um pouco ao orgulho da subjetividade, sabe? A grande esse galardão de ser um sujeito. Que ele possa ser mais humilde em relação à sua condição de objeto, que é muito mais interessante que a de sujeito. Isso não só na vida pessoal dele, amorosa, sair por aí criando laços onde ele é mais objeto que sujeito, é muito mais legal, né? Vamos combinar. E também na política, se ele for um sujeito demais, ele acaba não fazendo as ações. Então, tentando juntar a vida pessoal, subjetiva com a política, o passo de deixar, sabe, deixar desse glamour da subjetividade e entrar um pouco numa relação mais simples, de ser um mero objeto, mero nem tão mero assim, um objeto um pouco mais... Dá um exemplo aí para os nossos ouvintes, Lu. Acho que cai bem, vai, amor. Lu, eu te amo, viu? Adoro te escutar. A sair da gaiola do fantasma, parar com aqueles valores, com aquela ideia de heroísmo. Tem uma certa concepção da análise que o sujeito assume o desejo, bate no peito, como se fosse o He-Man, né, o super-homem, e que vai... Não, pior, como se ele fosse um sujeito superior aos outros. Enfim.
Quer dizer, é isso aí, eu espero de uma análise que isso seja destituído, entendeu? Que as pessoas sejam um pouco mais assim despojadas, despidas das suas vestes narcísicas de sou um analista. O analista é o contrário disso. O analista é exatamente um certo rebotalho, né, como diz o Lacan, que opera um efeito interessante. E não é só como analista, não. É muito melhor a gente sair pela vida social causando desejo, né? Entenda isso como quiser, causando os mais variados desejos. Ambição, de gozo. Outra coisa, eu espero que o analista não saia da análise tendo horror ao gozo, porque existe um culto moralista que diz que a análise deve reduzir Muito o o gozo. quê? Existe um culto moralista que diz que a análise deve reduzir o gozo e promover o desejo. Eu nunca vi besteira maior. Vai tomar no cu, né, meu? Isso é um moralismo. Porque, e posso falar uma coisa? Um moralismo daqueles que existe uma medida comum a todos. Por favor, a medida de cada um, Luciano. A análise é um antimoralismo e é um e não é uma vamos dizer, uma promessa contra o gozo. Não é uma panaceia contra o gozo. Não é. A análise não é contra o gozo. Ela produz o gozo que seja menos adaptado ao sintoma e ao sofrimento. Isso é muito diferente. Ela faz um gozo adaptado ao desejo, né? Articulado com o desejo, que é o que o Lacan diz. E o número de analistas que promovem. O pai está embaixo. Mas eu acho que a gente poderia afinar. Veja, Lu, essa frase é importante. Um gozo menos adaptado ao sacrifício, ao sofrimento, mas um gozo muito mais articulado ao desejo. Porque essa é a ética da psicanálise. Não é que o sujeito vai parar de gozar, até porque não existe vida sem gozo. Porque uma vida sem gozo é uma vida sem libido. Mas você não acha que tem um ideal do homo psicanalíticos como um homo que goza pouco? Claro que tem, perfeito. Claro que tem. E mais, né? E mais, eu acho que tem aí um imaginário que, de alguma maneira, né, cabe a cada um se interrogar de que maneira a sua análise não conseguiu fazer um furo nessa merda e deixar cair essa porra toda. Está bem por hoje, né, Lu? Opa, tá maravilhoso. Querida, olha, não podia ter sido mais gostosa essa conversa. Aliás, a conversa com você estabelece um gozo muito particular, muito interessante. Eu experimento um gozo particular conversando com você. Muito bom. Lu, muito bom, muito bom. A gente segue nas aulas, né? O Lu amanhã é sábado. Estarei com o Luciano Elias, sábado. Ele estará dando a disciplina, o trabalho em equipe, na infância, o trabalho em equipe nas equipes que trabalham com a infância e adolescência, na pós em psicopatologia, infância e adolescência, do Hospital Santa Catarina de Blumenau. E amanhã estarei com vocês, 19 horas, para a gente começar a aula. Tá, Lu? Te amo. Oba, vou matar mais. Obrigado, amor, pelo convite e em breve te espero em Blumenau. Tá? Te amo. Manda um beijo para as filhas e para tua grande esposa. Queria novamente me dirigir à nossa audiência, porque eles não estão sendo aqui visíveis, mas estão presentes. E é muito legal. A gente teve 90 e tantas pessoas hoje, viu? A gente ter muita gente ouvindo a gente é muito legal, isso dá um prazer enorme. Teve uma pessoa que apareceu aqui, eu não sei o que fazer com isso, como já se viu desde o início, né? Verônica é o nome dela, que queria se dirigir a mim. Se puder passar meu contato para ela, porque eu não sei fazer isso. É que eu não sei, também aparece, mas depois só desaparece. Eu vou ter que agora tirar com calma e salvar essa live para não perder o conteúdo. Tá, mas eu vou dizer o meu e-mail aqui, quem quiser, anota. Luciano Elia, meu nome tudo junto, não tem S no fim, @uol.com.br. É só escrever. Tá bom? Beijo, amor. Te amo, Lu. Até amanhã. Beijão. Obrigada, viu? Foi linda a live. Eu que agradeço, é claro. E depois vai ficar disponível no YouTube. Eu te mando o canal depois, tá? Tá ótimo. Valeu. Obrigado. Beijão. Tchau, tchau.